Tudo bem contigo? Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender aí a instalar o agente Zabbix e vamos também configurá-lo e habilitá-lo para funcionar no Windows Desktop. Assim como nós fizemos com o nosso Windows Server, né, o nosso Linux servidor Zabbix, nós vamos também fazer com o Windows. Tá? Nós vamos configurar aí processos para serem monitorados e vamos também monitorar vários itens do nosso hardware, como memória, processador, espaço em disco, o nome do sistema operacional e tudo mais, tá ok? Antes disso, solta a vinheta. Pessoal, o primeiro passo aí do agente Zabbix é fazer o download do agente Zabbix e instalar o agente Zabbix, tá? Então a gente vai fazer aqui o download nessa página https://www.zabbix.com/download_agentes. Nós vamos escolher aqui o agente Windows, né? Versão 5.0 LTS, OpenSSL, MSI, já para facilitar a instalação, tá? E a gente vai vir aqui e clicar em Download. Então, download para o Windows vai acontecer. Clicando aqui no seu navegador, né, você vai fazer a instalação do MSI do Zabbix. Executar. Next. Accept. Next. Bom, aqui a gente precisa realmente aqui já estar configurando as informações do nosso servidor, tá? Então aqui a gente vai pôr o endereço IP do nosso servidor Zabbix, do Zabbix, né? 192.168.1.104, né? Para descobrir esse IP, basta você digitar o comando ifconfig, vai aparecer o IP 192.168.1.1.1.104. Não preciso clicar em mais nada. O hostname, se não aparecer, é muito simples de resolver, tá? Vocês cliquem aqui na pastinha aqui do botão direito no meu computador, propriedades, e vai surgir aqui o nome do computador. Esse é o hostname, no meu caso aqui, PC-HP. Bom, dito isso, temos aqui o hostname, vamos dar Next. O Zabbix Server IP DNS é o mesmo aqui no caso do proxy, né? Como não tem proxy, é o mesmo nome mesmo do Zabbix IP ou DNS. Next, todos os itens marcados, Next, Install. Finish. Pronto, pode ser que surja o pedido aí para que você clique para a senha de administrador do Windows, tá? Bom, pessoal, agora que já instalados os Zabbix, nós vamos agora verificar como funciona a configuração dele, certo? A gente vai vir aqui, botão direito aqui no Windows. A gente vai achar aqui o painel de controle. Nós vamos aqui em ferramentas administrativas. E vamos na opção de serviços. 2 cliques em serviços. O Zabbix Agente, ele vai trabalhar como se fosse um serviço de inicialização já do Windows. Aqui na letra Z, olha ele aqui. Zabbix Agente, a gente vai dar 2 cliques nele para olhar as configurações dele. Olha aqui, ó, caminho do executável. E o executável carrega o Zabbix C2. Program Files, Zabbix Agente, Zabbix Agente.conf.
Eu vou dar um Ctrl C para copiar esse caminho para depois a gente já olhar esse arquivo, tá? Bom, aqui a gente tem a parte de logon, recuperação, dependências, né? Então, basicamente, a gente vai ter aí essa estrutura aqui do Zabbix Agente, tá? Já está em execução, né? Então, ele já está tudo certinho para trabalhar aí. Bom, vamos então olhar o arquivo de configuração do Zabbix. Então, c2.program files .conf, dar mais opções e vou abrir no bloco de notas mesmo. Não, melhor vamos abrir ele no WordPad, fica mais organizado. WordPad. Vamos lá. Ah lá. Então, aqui também é muito simples, porque lembrando que essa hashtag, né, a cerquilha, o sustenido, são comentários, né? Os itens que não estão comentados é o log, né, o arquivo de log, que vai estar na própria máquina. É interessante saber, porque erros vão aparecer nesse log, né? A gente tem aqui também as informações que a gente colocou na instalação, olha, que interessante. A gente tem aqui o server, né? Se mudar o endereço do server na máquina virtual, a gente tem que mudar aqui também, senão a gente não enxerga o server, né? Também o server active, né? Também é a mesma coisa, tem que mudar. E o hostname, que é o hostname do computador que está instalado, que é a máquina Windows, né? Que nós vamos monitorar. Só isso mesmo, vamos fechar. Só então, com o primeiro passo aqui, eu vou criar um template, né? Criar template. Em configurações, templates, criar templates. Vou dar o nome aqui de 200 para esse template. Windows. Processos. Nome visível, o mesmo nome. E o grupo, eu vou criar aqui o grupo 200 Desktop Windows. Vou adicionar. Caso o grupo 200 Desktop Windows não existir, no meu caso aqui já existe, né? Vocês criam um novo. Depois de criado o template 200 Windows Processo, eu vou vir aqui em aplicações. Qual é a aplicação que eu vou monitorar o processo? A aplicação do Firewall do Windows. Firewall. Vou colocar o Windows Firewall. Firewall Windows mesmo. Não precisa, que já está no grupo Windows, né? Adicionar. Criei a aplicação. Agora eu vou vir aqui em itens. Já fica até mais rápido, porque daí eu já vou por partes. Criar item. Aqui em cima, né? E eu vou escrever aqui. O item é o processo do Firewall. Eu vou monitorar se o processo está ativo ou não. Isso é legal, porque se alguém derrubar o processo, eu vou ficar sabendo, né? Eu vou vir aqui e já fazer uma checagem de número de processos, né? Retorna o número inteiro. Então, eu vou já criar aqui a chave. Lembrando que eu vou precisar voltar no template para poder construir a macro. Então, olha, eu não sei que nome do processo ainda. Então, eu vou dar um adicionar aqui. Vou voltar lá na aplicação. Firewall. Desculpa, é no itens mesmo. Processo Firewall. Pessoal, é no template completo. No template completo. Isso, as macros, né? Vou vir em macros. E agora eu vou fazer uma macro referente ao Firewall. Né? Vamos ver como é que fica. Primeiro eu preciso descobrir o nome da minha macro, né? Então eu vou abrir aqui o painel de controle.
Eu vou clicar em ferramentas administrativas e vou abrir serviços. Eu vou achar aqui o Firewall Windows, dar 2 cliques. Olha aqui no comecinho já aparece aqui o nome do processo do Firewall do Windows. Lembra que no Linux nós digitávamos o comando ps-a, né? Aqui a gente tem que vir em serviços. Copiar, vou copiar o serviço. E vou criar a macro. A macro, no caso, eu vou chamar de processo Firewall. E o valor da macro é o nome do processo, exatamente, maiúsculos e minúsculos, tá? Agora eu vou entrar no item novamente e eu vou acrescentar a macro, né, que já foi criada aqui dentro do campo referente. Ah, tá vendo? Ó, eu copiei errado, então eu vou voltar aqui no Windows Processos, vou vir na macro, copiar a macro. Agora espero que tenha copiado a macro, vou entrar novamente aqui e vou digitar aqui o processo de Firewall. Numérico mesmo. Unidades eu não preciso montar nada. Intervalo de atualização, vou colocar os 5 segundos, que é para a gente ter uma visão mais rápida. Lembrando que isso tem que tomar muito cuidado, senão o log fica enorme. Vamos da aplicação Firewall mesmo. E atualizar. Então, nesse momento, nós já temos aqui o agente Zabbix já pronto para coletar. Assim que ele tiver em contato, né? Ele vai coletar aqui o processo do Firewall. Trigger. Próximo item, Trigger. Criar a Trigger. Processo Firewall. Colocar aqui diferente. Firewall desativado. No caso dos dados operacionais não precisa pôr nada. Eu vou colocar aqui uma severidade alta. E a chave, no caso aqui do processo, né? Eu vou simplesmente copiar aqui o processo. Pronto. Último valor, tudo certo. Inserir. Criada então a trigger. Quando o template, o Windows Processos, for realizar uma pesquisa de processo e o processo voltar a algo zero, porque não está na memória, não tem nenhum item desse processo na memória, que no caso é aquele nome do processo do Windows, ele vai disparar uma severidade alta. Adicionar. Pronto, olha lá. Ele está alto aqui porque ele não acha o processo, né? O Zabbix, o agente Zabbix não foi encontrado. Agora o que a gente vai fazer é criar o host e associar esse template ao host. No nosso caso aqui, o host Windows. Então, para isso, eu preciso saber aí qual é o IP do meu Windows. Vou vir aqui, botão direito, executar, cmd, e vou dar um IP config. No caso da minha máquina é 192.168.1.102, tá? Vou vir em host, criar um host, nome do host, vou pôr aqui aquele nome PCHP, né? É isso mesmo? Vamos checar aqui. Meu computador, propriedades, PC-HP. Maravilha.
HP. Nome visível, notebook, Diego. Grupo, aqui no caso não tem nenhum grupo, né? Mas olha, já tem esse grupo aqui. Associado desktop Windows. Selecionar esse grupo. No caso do agente, né? O agente Zabbix, ele está funcionando localhost na porta 150. Essa porta também é muito importante que você tenha ela habilitada no seu firewall. Certo? Isso é muito importante. Ou no seu antivírus, se o antivírus tiver o firewall junto. Então, no caso aqui, adicionaremos aí o host. Ah, desculpa, gente, tem um erro aqui, tá? Aqui se a gente coloca o IP do nosso servidor, né? 192.168.1.102. Atualizar. Vamos ver se está ativo. Vamos ativar. E vamos aguardar aqui o Zabbix acender. Bom, pessoal, agora a gente vai associar um template ao host, tá? Vamos vir aqui em Notebook Diego. Vamos ir em Template. Selecionar o template. Vou pegar aqui o 200 Desktop Windows. Selecionar. Opa! Já está, já. Atualizar. Não foi. Vamos fazer de novo aqui. Acho que eu não inseri, né? Templates. 200 Desktop Windows. Atualizar. Pronto, agora sim, já está aqui 200 processos Windows. Agora é esperar o agente Zabbix conversar com o nosso servidor. Tá? Você vem aqui em painel de controle e serviço, só que agora com o botão direito do mouse, executar como administrador, vai liberar para que você faça ações aqui em serviços. Então eu venho aqui no Zabbix Agente e dou um reiniciar, tá? Ah lá, eu venho aqui no parar. Ele vai parar o processo. Depois eu dou um iniciar. Pronto. Vamos aguardar então ficar verdinho aqui a checagem do nosso Zabbix. Pronto. Agora o nosso Zabbix já está fazendo contato com a gente, tá bom? Então a gente agora vai criar um gráfico. Criar gráfico. Nome: Firewall. Processo. Eu vou adicionar aqui, no caso do gráfico, eu vou fazer um gráfico normal, que é de linha, né? Vou adicionar aqui o processo do Firewall, selecionar. Escolher a linha aqui, vou pôr uma linha meio que amarela para a gente enxergar melhor. Adicionar. Pronto. Eu vou vir aqui agora no menu monitoramento. E vou vir aqui, dados recentes. Olha lá, veja que o processo do Firewall está 0. Meu Firewall está desligado. Vamos ver se isso é real. Eu venho aqui. Olha lá o meu Firewall. Ativar ou desativar Firewall. Sim. Realmente, ó, meu Firewall do Windows está desligado. Teste.
Bom, pessoal, agora que a gente já aprendeu a criar um processo, eu vou já passar pelos itens que já foram criados, tá? Para esse host especificamente. Então a gente está aqui no template, né? O 200 Windows Processos, né? No caso, foram criados 11 itens para monitorar esse notebook Windows. Vamos clicar nos itens. E eu gostaria que vocês fossem acompanhando, né, de acordo com o manual dos Zabbix 5.0. No caso aí nós vamos olhar aqui, né, cada um dos itens que foram criados para que vocês deem uma olhada da forma como eles foram e nós vamos relacionar esses itens com aqui as configurações das chaves do agente Zabbix, tá ok? Vamos lá. Então o primeiro aqui foi o Audio Windows, né? O Audio Windows é um processo que monitora o sistema de áudio do Windows. Então ele foi criado por meio da chave proc_num, que é aquela que a gente já viu nas outras vezes, e uma macro. Essa macro, ela está inserida aqui no template 200 Windows Processos. Quando a gente vem nesse template, a gente tem aqui a macros. Olha lá, a macros do áudio é o nome Audio Server. Da onde que vem? Painel de controle. Da mesma forma que a gente obteve aí a informação do Firewall. Ferramentas administrativas. Ferramentas administrativas. Lembrando que em serviço sempre clica com o botão direito e manda abrir, executar como administrador. Vai pedir a senha de administrador. E assim que abrir a tela de serviços, a gente vai por ordem alfabética, áudio do Windows. Aqui está, 2 cliques. E é aqui que eu busco o nome do processo para criar a macro. Então, voltando aqui, eu tenho uma macro chamada processo de áudio, Audio Server. E quando eu venho no item aqui referente ao Audio Server, ele já consta na macro para facilitar o meu trabalho aqui de ficar colocando o nome do processo, mas eu posso pôr também. E o item Run? O item Run eu acrescentei porque eu quero saber, né? Vamos aqui no proc_num, olha lá, o proc_num no manual. proc_num. O item Run são valores possíveis, né? Ele vai mostrar para mim Run, o processo que está rodando, ativo. Ou eu posso usar o AL, que é o padrão, se eu não deixar com nada. Tá? Mas eu pus ali para ele mostrar o processo que está rodando. Então aqui 5 segundos, unidade numérica, né? O intervalo também, todas as informações aqui inseridas. Aqui 90 dias eu vou por 7 dias, atualizar, pronto. A gente viu como é que está agora o áudio. Uso do processador, vamos ver. A mesma coisa, né? Eu vou usar uma chave chamada System CPU útil e essas funções AL e User AVG1. Vamos ver aqui no manual. System CPU e útil. Olha lá, CPU é aqui. No caso, eu inseri a chave AL. Olha lá, AL padrão. Tipo User e o Mode AVG1, que também é o padrão. Então ele vai me dar aqui o consumo do processador do meu notebook. É legal porque às vezes o cliente liga, né, falando, ó, minha máquina tá lenta, tá travando, aí você já consegue enxergar que
tá tendo ali um consumo alto de processamento, né? Falta de memória, falta de disco. Associei aqui o hardware, 7 dias, né? E coleta a cada 10 segundos também, tranquilo. Atualizar. Como próximo item, então, nós vamos ter aqui o sistema uptime. Da mesma forma, colocar aqui 7 dias. Usando o agente Zabbix. Aqui eu não preciso de mais nenhum acréscimo ao uptime. Então, tranquilo para a gente conseguir aí o uptime. No caso do uptime, também eu tenho aqui, né? System uptime. Ah, é muito interessante, ó, sempre olhar que tipo de variável que é, né? No caso inteiro. O próximo aqui é o processo do Firewall que a gente já viu. Aqui eu criei um processo para ver o Foxit PDF e o processo do PDF Creator. Então é a mesma coisa, é o process num, tá até aqui, ó. Eu pus o run para poder ter a identificação do run. O próximo aqui que é o diferente é o nome do sistema, que é o System Uname. Olha que interessante que o System Uname retorna texto, tá? Isso é muito importante. Olha lá, System Uname, cadê aqui? Ah lá, informação detalhada do host, string. Ainda eu posso usar variáveis ainda. Posso usar o "-a" para aumentar, dependendo do parâmetro do name, né? Então, texto a cada 2 minutos, hardware. Eu vou marcar aqui a cada 7 dias somente. Atualizar. Então, o System Uname já está pronto também. Ele traz para mim o nome do meu sistema. Memória total. Na memória total, eu uso o vMemory Size com o parâmetro total. A mesma coisa aqui. vMemory Size. vMemory Size com o parâmetro total. Quero ver a memória toda. E depois eu vou criar outro igualzinho com a memória livre. Então, depois eu consigo criar um gráfico associado. Um de memória total, um de memória livre. Certo? Olha lá. Muito bem. Também vou colocar aqui 7 dias. O próximo aqui é o da memória livre, que é a mesma coisa que o memória total, porém eu uso o parâmetro free. Vou colocar aqui também 7 dias. Ah, é muito interessante colocar a unidade B, que a unidade B ele converte para bytes e ele vai mostrar gigabyte, tá? De memória. Então é muito importante colocar essa unidade B. Atualizar. Inclusive aqui fala, né, no memory size, né? Você consegue ali ter as opções, né, de parâmetros aí para fazer a mudança, né? Próximo é o disco C total. Então é a mesma coisa também da memória. A única coisa que eu acrescento que é a unidade é C. VSF FS size C dois ponto, vírgula total. Total de disco também B para ter a ideia de gigabyte. 10 segundos. Em vez de 90 dias, 7 dias, para não ter um log tão grande assim por tanto tempo. Eu estou fazendo tudo na minha máquina física, né? Então. E, por fim, aqui, o espaço livre C. C dois ponto, e ao invés de total, free, né? Então, tranquilo também. Também, se eu quiser consultar, olha lá, aqui, não, aqui é o file size, né? Aqui é para consultar um arquivo, só confirmar aqui, FS, que é File System. Tá aqui embaixo.
Olha lá. Aqui. Consulta o espaço disco em bytes ou percentual do total. Aqui no caso, se eu usar o pfree, eu tenho o percentual livre e o puse, percentual de uso. Mas no caso eu vou usar em bytes mesmo para eu ter ideia do quanto de espaço tem. Vamos lá. E o livre também a mesma coisa, né? O free acabei de mostrar, né? Então o que nós vamos fazer agora é aqui em templates e vamos consultar os gráficos. Dá pra gente fazer 2 gráficos bonitos aí. Olha lá, eu já tenho... Opa, entrei no gráfico errado. Vamos lá. Eu tenho um gráfico do espaço em disco C, que eu já havia criado. É muito simples de fazer. Você vai digitar o nome do gráfico. O tipo, no caso eu pus pizza. E você vai adicionar os 2 processos, o livre e o total. E vai escolher uma cor para cada um, né? O livre é o verde e o total vermelho, por exemplo. A mesma coisa, né? Eu vou criar um gráfico aqui no item criar gráfico. E vou criar um gráfico também de memória RAM da mesma forma. Eu vou associar os 2 itens. Eu vou escolher uma cor para eles, gráfico em pizza. Eu posso aumentar o tamanho desse gráfico, tá? Então tá tudo ok. Vamos agora olhar esses gráficos, monitoramento, dados recentes. Aqui a gente tem já a coleta acontecendo. E aqui a gente vai olhar posts, né? Nós vamos olhar aí os 3 gráficos que foram criados. Eu tenho o espaço disco total e espaço livre. Espaço total de memória e espaço livre. E aqui é o processo do Firewall, né? E se eu desligar o Firewall, ele vai ter aqui uma ação. Bom, pessoal, ficamos por aqui na nossa aula de monitoramento de Windows Desktop. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, então, nós vamos ver a criação de mapas com os ABICs. Não percam aí a próxima aula. Obrigado